Você já se sentiu ignorado? Que sentimento ruim, né? Perceber que estamos sendo ignorados. Não somos reconhecidos, não somos valorizados. Dói muito, não dói? Eu já passei por isso. E se você já passou por isso, você sabe como isso dói na alma da gente. Ser ignorado. Se por pessoas dói, imagina ser ignorado por Deus. Você já se sentiu ignorado por Deus? Como se Deus não se importasse com você? Você clamou, pediu, gritou por socorro e Ele não ouviu? Você já sentiu isso? Olha, eu quero te dizer que esse sentimento de ter sido ignorado por Deus, em relação às pessoas, não. Acontece, é verdade. Mas em relação a Deus, provavelmente o que você sentiu foi fruto do seu momento. O seu próprio coração e a sua dor e a sua dificuldade levaram você a não entender o momento e a resposta de Deus para você. Eu quero, nessa mensagem de hoje, dizer a você e tirar do seu coração agora, e quem sabe mais à frente, quando vier de novo esse sentimento, essa sensação de que Deus não se importa, eu quero com essa mensagem de hoje dizer a você que Deus se importa sim. Na pessoa de Jesus, ele diz isso para a gente com todas as letras. Ele envia Jesus a este mundo como Salvador, para buscar e salvar quem estava perdido. E o próprio Jesus disse, olha, eu não vim aqui para ser servido, mas para servir e dar a minha vida para resgatar a muitos, resgatar da morte espiritual, resgatar de um reino de trevas e levar para o seu reino de luz. Então, na pessoa de Jesus, Deus está dizendo, eu me importo. E eu não ignoro você, eu ouço você. E eu respondo, às vezes nem sempre do jeito que nós gostaríamos de obter a resposta, mas Deus se importa. E ainda para nos ouvir e nos atender. Então, vem comigo para o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. Aqui tem uma palavra que diz exatamente isso. O Senhor Jesus ouve, o Senhor Jesus para atender, o Senhor Jesus opera maravilhas com o seu poder na vida de quem clama por Ele, com fé. E opera mudanças, e opera transformações. Então vamos ler esse texto precioso das Sagradas Escrituras, a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre,
que eu torne a ver? Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Temos aqui nesse texto alguém que do meio do seu problema clama. Alguém que dentro de uma deficiência física, ele era cego, ele clama. Dentro desse estado, dessa situação de cegueira, ele clama. Veja, Jesus estava saindo da cidade de Jericó, com seus discípulos e uma numerosa multidão. E na beira do caminho, pedindo esmolas, estava um cego de nome Bartimeu. E Bartimeu, cego, pobre, marginalizado, ouviu que era Jesus o Nazareno. Certamente, ele já ouvira falar de Jesus. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu dizer que era Jesus o Nazareno. Mas ele enxergava além dessa informação de que Jesus era apenas alguém criado em Nazaré. Por isso ele clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E pela fé, ele clama aquele que era de fato o Messias prometido, o enviado de Deus para restaurar a vista aos cegos, para operar milagres e maravilhas e revelar o Deus de amor que se importa com todos aqueles que sofrem e que reconhecem a sua incapacidade de resolver os seus problemas e depositam nesse Deus fé e esperança. Então Bartimeu, dentro da sua cegueira física, ele clama, demonstrando que era cego fisicamente, mas enxergava perfeitamente com os olhos da fé. Espiritualmente, Bartimeu não tinha deficiência, porque de fato Jesus era o Messias prometido. E você ouviu a leitura, talvez já conhecia o texto. Muitos tentaram calar Bartimeu. Muitos tentaram impedir que ele se dirigisse a Jesus. E quanto mais tentavam calar a voz de Bartimeu, mais ele clamava, mais alto ele clamava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Às vezes, as vozes do mundo, vozes ao redor e algumas bem próximas de nós, às vezes dentro da nossa casa, dentro da família, às vezes dentro da igreja, vozes tentam abafar a nossa fé. Vozes tentam impedir que clamemos por Jesus. Mas se você reconhece a sua necessidade e reconhece também, junto com a sua necessidade, que Jesus pode resolver o seu problema, que Jesus tem resposta clara aos seus questionamentos, você precisa, então, resistir a tudo e a todos que tentam impedir você de manifestar a sua fé em Jesus e de clamar pelo nome de Jesus. Resista a tudo que tenta te calar, para você não clamar o nome de Jesus,
para você não ir a Jesus buscando solução para o seu problema. Seja ele em que área for, problema físico, problema emocional, problema espiritual, clame pelo nome de Jesus. Ele ouve. Guarde isso. Jesus ouve você. E quando Jesus ouve, nós vemos o movimento da graça divina. Está no texto. E como esse movimento aparece para nós? Por meio da atitude de Jesus. Jesus parou. Jesus parou. Isso é maravilhoso. O Filho de Deus, em sua última viagem, ele estava indo para Jerusalém, onde ele seria traído, onde ele seria preso e julgado injustamente, onde ele seria crucificado, sepultado e ressuscitaria ao terceiro dia, como ele mesmo havia prometido, e preparado os seus discípulos para tudo isso que aconteceria. Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas de salvação. Mas Jesus vem para resolver um problema que é nosso. Então era a última viagem dele. Ele não passaria de novo por Jericó. E mesmo indo para Jerusalém, onde sofreria tudo isso que acabamos de resumidamente mencionar, ele para atender alguém. Ele para porque ouviu o clamor de um cego, pobre e marginalizado. Ele não apenas parou, mas ele disse: chamai-o. Foram até ele e falaram com ele: tenha um bom ânimo, ele te chama. Que coisa maravilhosa. Ele te chama, Jesus te chama. Isso é graça. Um favor que nós não merecemos, mas que nos alcança. Graça de Deus. Jesus não ignorou aquele cego, Jesus não nos ignora. Jesus ouviu o clamor daquele cego, Jesus ouve o nosso clamor. E ele chamou Bartimeu e ele nos chama. E Bartimeu não perdeu tempo. Diz o texto que ele tirou de sobre ele a capa e correu até Jesus. A graça de Deus nos atrai a Ele por meio de Jesus Cristo. O único caminho que conduz o ser humano a Deus. Quando Jesus chama, Ele também nos capacita a irmos a Ele, a abrirmos mão de qualquer coisa que pode nos impedir de corrermos até Ele. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não importa onde você está agora. Não importa qual é o seu problema, a sua situação. A graça de Deus pode alcançar você aí, aonde você está. Vivendo do jeito que você está. A graça de Deus, a irresistível graça divina, pode, por meio de Jesus Cristo, alcançar você aonde você está. Tocar seu coração, tocar a sua alma. Porque Jesus se importa. Jesus ouve e para atender o seu clamor. E aí nós vemos a fé em movimento. A fé que salva e transforma. Porque quando Bartimeu chega a Jesus, depois de ter sido chamado por Jesus, Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça a você, por você? Não é? O que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: mestre, que eu torne a ver. Eu quero ver de novo.
Eu estou cego e quero recuperar as minhas vistas, minha capacidade de enxergar. Jesus pergunta, ele responde. E o que Jesus declarou? Vá, a tua fé te curou. Foi isso? Não foi isso. Jesus disse, a tua fé te salvou. Palavra usada também no sentido espiritual. O texto vai dizer que aquilo que Bartimeu pediu, ele recebeu. Quero voltar a ver. A fé que curou Bartimeu da cegueira também transformou a sua vida. A fé que atuou no corpo de Bartimeu alcançou também a sua alma. Agiu no seu coração, agiu na sua mente, transformou a sua vida. Por isso Jesus não declarou simplesmente a tua fé te curou, mas a tua fé te salvou. Um milagre completo que atingiu o corpo e a alma. Bartimeu foi curado e passou a seguir Jesus. Ele não apenas enxergou com os olhos, mas com o coração. Com o coração ele já enxergava antes. Por isso, ao ouvir dizer que era Jesus, ao invés de dizer, Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Com o coração, Bartimeu já enxergava. Ele creu e foi salvo. Recebeu o milagre no corpo e na alma. Infelizmente, muitos querem bênçãos. Muitos querem as bênçãos de Deus. Mas eles não querem seguir a Jesus. E às vezes não clamam a Jesus exatamente porque não estão dispostos a se comprometerem com Ele. Querem bênçãos, sem comprometimento com Jesus. Bartimeu entendeu que não tinha outra coisa a fazer naquele momento, a não ser clamar. Recebe o milagre. E ato contínuo, ele entendeu, não tem outra coisa a fazer, depois dessa graça ter me alcançado, a não ser seguir Jesus Cristo. A verdadeira fé, a fé que nos leva a Jesus, que traz para a nossa vida o milagre da salvação, da vida eterna, que realiza em nossa vida outros grandes feitos de Deus. Essa mesma fé é a fé que nos impulsiona no caminho com Jesus, a seguir a Jesus. É a fé que salva e transforma não só a nossa vida, mas o nosso caminho, a nossa trajetória. Essa fé está em movimento nesse texto. Esta fé está disponível para você e para mim, para clamarmos pelo nome de Jesus, para recebermos o toque da graça de Deus em nossa vida, em nosso corpo e em nossa alma, salvando e transformando a nossa vida e a nossa caminhada. Como está a sua visão espiritual? Como você tem visto o Senhor Jesus Cristo? Você tem contemplado a Jesus com os olhos da fé, com o coração? Ou você ainda está à beira do caminho, esperando cair uma esmola no seu chapéu, esperando que as coisas mudem automaticamente, sem a necessidade de você clamar por aquele que tem todo o poder e opera milagres e maravilhas ainda hoje? Como está a sua visão espiritual? Que tipo de olhar você tem para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Hoje Jesus também, através desse vídeo, desta mensagem, está passando aqui. Está passando bem diante dos seus olhos, bem diante do seu coração. Hoje Jesus está passando diante de você. E Ele ainda
para ouvir quem clama por Ele, quem pede por misericórdia. Ele para ouvir e para atender. Então clame com fé. Olhe para Jesus com os olhos do coração. Chame por Ele. E se abra aquilo que Ele quer e pode realizar em sua vida. Eu espero que você ouça hoje, agora, as mesmas palavras que Bartimeu ouviu naquele dia. Vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te salvou. Que você ouça a voz do Senhor Jesus Cristo, o supremo e bom pastor, dizer isso ao seu coração. Se esta mensagem tocou a sua vida, então compartilhe com alguém que precisa receber esse toque da graça de Deus. Ser motivado na direção de Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém. Curta, deixe o seu like, porque o próprio YouTube vai entender a importância do nosso trabalho e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Recebemos, nós que produzimos conteúdo aqui, uma estatística semanal do YouTube, e a informação que eu tenho é que a grande maioria das pessoas que acessam os nossos vídeos não são inscritos em nosso canal. Então se inscrevam. Para você não vai custar nada, mas isso é muito importante para mim, é muito importante para o nosso trabalho, para fazer o nosso canal crescer. Então deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva em nosso canal. E se você já está inscrito, muito obrigado por estar comigo nessa caminhada. E deixe aqui embaixo um comentário. Você já teve um encontro transformador com Jesus? Escreva aqui, sim, já tive um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo. Vou ter uma alegria muito grande em ler o seu comentário e, se tiver alguma dúvida, em responder você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E não desista de clamar por Jesus. Ele ainda ouve quem clama com fé e manifesta graça e misericórdia na vida daqueles que clamam por Ele. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte e carinhoso abraço. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família.